Deus, muito obrigado, porque o Senhor me trouxe aqui nessa noite para receber uma palavra do Senhor. Ó Pai, eu creio que o Senhor é Jeová Jiré, o Deus provedor da minha vida. Faz milagre nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Nós vimos vários homens da Bíblia, fizeram orações, né, foram abençoados, fizemos oração forte de receber unção, aleluia. E quando você recebe o batismo de Jeová Jiré, você se torna um homem cabeça, um ramo frutífero, e você recebe o quê? Em você a morte do homem cauda, aquele espírito de tristeza, de pobreza, de fracasso. Fala, comigo não tem jeito, meu sonho já morreu. Não, Deus vai ressuscitar sonhos aqui, amém? Glória a Deus. E você recebe algumas promessas, que eu vou só citar apenas: o dom de adquirir riqueza, o plantar, colher e desfrutar. Hoje você está plantando, mas você tem que crer que vai colher, vai desfrutar. Mas muitos não querem plantar, só querem colher e desfrutar. Aí não vai colher. Para colher tem que plantar, amém? Deus promete para você vida abundante, porque está escrito que, um versículo que todos conhecem, João 10:10, o diabo veio para roubar, matar, destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida em abundância, né? A vida é abundância. Você pode começar como uma pessoa pobre, mas seu fim vai ser uma pessoa rica. Rico o quê? Não só em dinheiro, mas rico, cheio da presença de Deus, que a maior riqueza que nós temos é a saúde e a presença de Deus, a fé, amém? Aleluia. E a Bíblia fala alguns versículos também, fala que o homem de bem deixa herança dos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. A riqueza do ímpio será minha. Sou justo e trabalhador. Se você é justo e trabalhador e obediente à palavra de Deus, certamente Deus vai te abençoar. Se essa promessa chega do pior, é a hora do melhor, né? Deus abençoou, baseado naquele texto que diz, Isaías 1:19, se creres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Se desejares e obedecer a palavra de Deus, comerás o melhor dessa terra, amém? Mesmo se não for agora, mas daqui a alguns anos você vai comer o melhor dessa terra. Tem que começar a acreditar hoje. Que muitos falam, sabe, é muito bom para alguém estar lá, 10 anos. Meu irmão, você tem que começar hoje. Se você não começar a acreditar hoje, como o irmão Alindo falou, nas pequenas coisas, Deus suprindo, nas pequenas coisas. E eu quero comentar sobre isso também, sobre trabalhar o que o pastor Júlio comentou aqui, um texto muito abençoado de 1 Coríntios 11:58, sede firmes e abundantes, aonde? Na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Meu irmão, dedique o seu tempo, dizima o seu tempo para a obra de Deus, a trabalhar, fazer qualquer coisa, estou disponível. Quando você dedica a trabalhar na obra do Senhor, dedica a buscar ao Senhor, a estudar a palavra de Deus também, a dedicar a ouvir a palavra, a estudar a palavra, Deus abençoa, Deus recompensa, não é em vão, e Deus vai trabalhar para você, amém? E a sétima unção, a unção do domínio, a Bíblia fala, nos Salmos, fizeste-nos um pouco menor do que Deus, não é verdade? E nós somos abençoados, somos a imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. E Deus diz assim, abençoa o Senhor logo na criação, diz, sede fecundo, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai. Deus quer te dar o poder de domínio. Dominar o quê? Dominar aquilo que Deus está fazendo. Dominar a força do mal que às vezes age na sua casa, nos seus familiares, a força do mal que age no teu trabalho. Dominar para que você possa ser livre e ser abençoado por Deus. Fizemos oração também. Estou fazendo uma revisão rápida aqui. A oração, a atitude, a oração e atitude, Porque qual é a sua atitude? Qual tem sido a sua oração dentro dessa campanha? Tá a mesma coisa? Se for, tá errado. No sexto elo, você tem que estar já orando, mas meu Deus, a minha oração tem que ser diferente, não é verdade? E Deus vai te dando a cada dia mais algo diferente. E como terminamos nesse período aí, nesse texto aí, dizendo assim, o valor de um pedido após um sacrifício. Rapidamente, tem 2 textos na Bíblia que falam. O primeiro texto fala sobre isso aqui,
Marcos 10, aconteceu. Fala sobre o cego Bartimeu. O cego Bartimeu estava cego, à beira do caminho, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, clamando. Mas ele estava no estado de mendigo. E no estado de mendigo, ele preocupava com a necessidade básica dele. Não é errado. Então Jesus chega perto dele e faz uma pergunta: o que queres que eu te faça? O que você quer que Deus te perguntar hoje? Aí ele, com a mentalidade de mendigo, né, falou: certo, Deus, que eu quero que eu torne a ver, que eu quero enxergar. Mas Deus fez prova nele, né? Se fosse hoje perguntar a muita gente: o que você quer? Eu quero continuar cego, mas eu quero ter um conforto, quero ter gente me ajudando, comida, casa, porque se eu voltar a enxergar, eu vou ter que trabalhar. Né? Muita gente faz isso, mas Deus fez prova com ele, não é isso? Mas mesmo assim ele pediu pequeno. Ele pediu coisa para abençoar toda a família dele. Eu quero enxergar, mas eu quero ter um emprego logo, logo. Um emprego bom, que eu possa ganhar, que eu possa trabalhar bastante, mas eu possa plantar e possa colher. E aí, essa mesma pergunta, semelhante, né, aconteceu com Salomão. Mas ele era rei, mas aconteceu. Mas antes de Salomão se aproximar de Deus, antes do nada, ele queria começar a servir a Deus como rei, novo ainda, foi consagrado como rei, seu pai é o rei Davi. Mas antes ele já tinha, o que o irmão Gil falou, o desejo de servir o Senhor. O trabalho não é em vão. Sede firmes e abundantes, ele já tinha isso no coração, o próprio rei Salomão. Está no Novo Testamento, mas mesmo assim, o Espírito Santo é o mesmo. Ele te desejava tanto servir a Deus, governar com sabedoria, que ele fazia: eu vou me sacrificar. Salomão ofereceu ali sacrifício perante o Senhor, sob o altar da tenda da congregação. Naquela mesma noite, porque ele fez aquele sacrifício, Deus apareceu a Salomão e disse: pede-me o que quiser, pede-me o que queres que eu te dê. Ou seja, semelhante à mesma pergunta que fez para o Bartimeu: o que você quer que eu te faça? O que você quer? Aí ele, preocupado com o povo de Deus, com a casa de Deus, ele pediu para Deus. Salomão disse: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir a destra desse povo, governar o teu povo. Aleluia. Governar o teu povo. Ele já era um rei, mas ele tinha visão maior, visão ampla. E como você está aqui, qual visão você tem? Você tem uma visão pequena? Meu Deus, eu preciso pagar a conta que vai vencer amanhã, R$300, R$500. Se eu me der só isso, tá bom demais esse ano. Se eu me der só isso, tá bom. Aí você vai ficar devendo a outra? Vai ficar devendo? Ou você quer pedir para Deus assim: meu Deus, essa é a oração de pegar só aquela conta, é a oração do mendigo, aquela necessidade urgente. Mas você fala assim: meu Deus, eu preciso pagar essa conta, mas não quero só essa não, mês que vem eu quero essa, eu quero que ainda sobra, que eu possa ajudar a pagar a conta do irmão, meu vizinho ali. Eu quero que o irmão da igreja está em necessidade, quer perguntar para ele: você está bem aí? Está dando para pagar sua conta de luz? Deus me abençoe para pagar a sua conta. Eu quero abençoar mais. Eu quero abençoar o próximo, a minha família, toda a igreja. Essa é a visão que Jeová Jireh quer dar para você. A visão de crescimento, a visão não abençoar só você, mas abençoar toda a sua família, a sua igreja, os seus amigos, quem convive com você, a sua parentela. Essa é a visão. E Salomão fez essa oração e agradou a Deus. Deus disse: portanto, foi esse o desejo do teu coração? Agrada do Senhor? Tem o desejo ligado a Deus, que Ele satisfará o seu desejo. Deus disse, por exemplo: porquanto esse é o desejo do teu coração, e não me pedisse nem riqueza, nem bens, nem honra, nem a morte dos que te aborrecem. Ele podia falar assim: Deus, eu já sou rico, sou rei, já tenho tudo. Eu quero viver muitos anos, até 90 anos. Eu quero que os meus inimigos sejam derrotados. Ele não pediu nada disso. Olha lá, nem longevidade, mas me pediu sabedoria e conhecimento para julgar o meu povo. Aí Deus fala para ele assim: assim como não pedisse, eu vou te dar tudo que você pediu, e além disso, não pedis riqueza, além disso eu vou te dar muito mais, além de sacrifício, eu vou te dar muito mais do que você quer. Deus deu para ele riqueza, ele foi o homem mais rico,
o homem, o rei mais rico, antes e depois dele não houve igual, muito mais sábio e rico. Amém? Então nós vemos que o sacrifício que Abraão fez, produziu o quê? Um milagre, que ele foi o homem mais sábio, abençoado por Deus. Amém? Então nós vamos comentar hoje, o sacrifício produz milagre. Muita gente fala assim, mas o sacrifício traz sofrimento. Às vezes sacrificar, às vezes pode produzir, mas você ou muitas pessoas podem achar que o sacrifício sempre produz sofrimento. Não, meu. Talvez só no início para até provar a sua fé, mas o sacrifício não produz sofrimento. Mas na verdade o verdadeiro sacrifício, aquele que é de fé, de coração, sincero, ele o quê? Ele destrói o sofrimento e constrói sonhos. Aleluia! Repita comigo assim, ó. O sacrifício destrói o sofrimento e constrói o meu sonho. Fala assim, e constrói os meus sonhos. Aleluia! Que eu desejo do seu coração, são os seus sonhos. Amém? Quem crê que Deus pode restaurar e abençoar os seus sonhos? Amém? E nós vamos ver um texto, você pode abrir sua Bíblia se você quiser, mas um texto está lá também na tela. Sacrifício da mulher sunamita e o profeta Eliseu. Nós vamos acompanhar esse texto aqui, apesar que os versículos mais importantes já estão na tela lá, se você não quiser abrir, quiser prestar atenção. Que diz o seguinte: o sacrifício da mulher da cidade de Sunem, que é a sunamita, e o profeta Eliseu. Produziu, esse sacrifício que ela teve, produziu 4 milagres. Vamos ver. O sacrifício produziu milagres. Diz o texto a seguinte palavra. Versículo 8 diz: certo dia passou Eliseu por Sunem, uma cidade onde se achava uma mulher rica, o qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Primeira coisa, aquela mulher já era rica, estava bem de vida, mas ela tinha várias necessidades. Talvez hoje você está buscando uma prosperidade, alguma coisa de riqueza, mas tem coisas muito maiores do que isso. Ter uma família abençoada é muito melhor. Ter uma saúde hoje é melhor do que bens. Não é verdade, não é? Não é verdade? Então aquela mulher era rica, mas mesmo ela assim, quando ela viu o homem de Deus passando ali, ela falou assim: vou te servir um jantar, vem comer, convida o seu pastor para almoçar na sua casa, você vai ser abençoado. Convida um homem de Deus, um presbítero, um ajudante, um diácono, um homem, um servo do Senhor a lanchar na sua casa, você vai ser muito abençoado. Primeira revelação dessa palavra. E ela convidou o homem de Deus, falou: vem comer comigo. Aí quando ele foi embora, ele falou assim: quando o senhor vier aqui a trabalho, ele ia sempre lá, né? Ou seja, talvez uma vez por semana, uma vez por mês, não sei, a Bíblia não fala, mas ele ia lá talvez pregar o Evangelho, ou pregar o Evangelho, não fala de Jesus, mas pregar a palavra de Deus, curar pessoas, falar de Deus para aquela região, às vezes visitando, mas ele passava ali naquela casa, vem se alimentar comigo. E ele passava sempre ali. Aí até que no dia que ela falou assim para o marido dela: vamos fazer um pequeno sacrifício? Ou vamos fazer um grande sacrifício? Não sei, vamos fazer um sacrifício. Qual que é? Fala assim: vamos abençoar aquele homem de Deus. Um sacrifício que vai tornar-se uma bênção. E dessa bênção pode nascer um milagre. Vamos dizer, aquele homem representava a igreja de Deus. Aquele homem, o profeta, o santo de Deus que ela fala aqui, ele representava a igreja de Deus. E ela e o marido dela, talvez se fosse hoje, eram cristãos, talvez frequentavam a igreja, e falavam: vamos abençoar a igreja do Senhor, ou com o nosso trabalho, alguma coisa, vamos abençoar. E ela fala assim, ela disse a seu marido, versículo 9, está até ali: vejo que esse que passa sempre por nós é santo de Deus, aleluia. Versículo 10, façamos-lhes, pois, está escrito ali na tela, fazer, pois, em cima, talvez da casa deles, um quarto, obra de pedreiro. E ela não era pedreira, nem o marido dela era pedreiro.
Contrataram um pedreiro, compraram material, construíram um quarto completo, colocaram ali, nele colocaram, depois de acabar, tudo acabado, acabamento, porta, janela, tudo direitinho, colocaram uma cama. Para que uma cama? Para o servo de Deus descansar. Eu já dei automóvel de oferta e sacrifício. Por isso que eu tenho hoje. Você está entendendo? Às vezes você... É individual de cada um. Mas ela deu algo simples, mas ela construiu, ofertou. E ela colocou uma cama, porque o homem de Deus precisava descansar. Coloquei ali uma mesa. Para quê? Talvez ele precisasse levar comida para ele comer. Colocou uma cadeira. Talvez para ele meditar, ou para ele se alimentar. E nós precisamos se alimentar da palavra de Deus, irmãos. A palavra de Deus é o nosso alimento. E ela colocou um candeeiro. O que é um candeeiro? É tipo um candelabro, que aqui tinha um. Um candeeiro, onde se colocava azeite, o pavio, era luz. Era luz. E ela, tipo antigamente tinha fazendo uma lamparina, né? Ela colocou um candeeiro. Para quê? Para que ele tivesse luz no quarto. Jesus é a luz da sua vida, meu irmão. Amém. Jesus é a luz, Ele quer brilhar dentro de você. Mas Ele quer brilhar não só na sua fé individual, mas na sua fé prática. A sua fé que você possa oferecer a Deus sacrifício, oferecer a Deus seu tempo. E não em vão o trabalho na obra do Senhor. E aquela mulher continua falando assim, e ela fez quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali, para aquele quarto. Um dia, vindo ele, o profeta, levou alguns dias depois, um mês depois, não sei, retirou-se para o quarto e se deitou. Descansou o profeta. Então, ele disse ao moço, o profeta sempre andava com o moço, um ajudante, chamava Geazi, esse moço. Chama Geazi, chama essa sutamita, chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Esse dissera ao moço antes, dizem, eis que tu tens nos tratado com muita abnegação. Além de oferecer o quarto para ela, ter construído, gastar dinheiro, ele não pediu para construir o quarto. Além de ela ter feito isso, ela continuou dando alimento para ele. Ele já estava dando alimento antes. Continuou alimentando, tratando ele com educação, talvez levando água, para tomar um banho, alguma coisa assim. Tratando o profeta bem. E aí, olha que interessante. Esse sacrifício. Aí o que acontece? Eis que tu nos tens tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, perguntando para o Geazi, que se há de fazer por ela? O que ela precisa? Que você notou que ela precisa? Aí o moço olha para ela, tinha conversado com ela em casa. Quem mora aqui nessa casa? Eu e meu esposo. E naquela época, irmão, uma mulher sem filhos era um problema sério. Ela era humilhada. O seu marido não tinha muito preste, não tinha muita honra. Ele tinha até direito de deixar ela, então ficar com ela, mas ter outra mulher, para ter filhos com ela. Mas ela era uma mulher estéril. E a Bíblia fala, olha que interessante que a Bíblia fala aqui, ó. Geazi respondeu, ora, ela não tem filho e seu marido já é velho. Ou seja, o que quer dizer? Eu acho que o marido dela nem pode gerar mais. Não sei. E ela não tem filho. Naquela época era costume os homens se casarem bem mais velhos que as mulheres. Mulheres tinham 18 anos, o homem tinha 40. Era muito normal naquela época. Então ela tinha esse problema. O que adiantava ela ser rica quando começa o texto falando? Uma mulher rica da sunamita. Mas ela era rica, mas era humilhada. Ela tinha um sofrimento dela que eu gostaria tanto de gerar e não podia. E aí o que acontece? Disse Eliseu, chamando ela, se pôs à porta. Meu irmão, depois que ela fez o sacrifício, depois que ela trabalhou na obra de Deus, que tem muito a ver com a mensagem, depois que ela trabalhou na obra de Deus, que não é em vão, o que aconteceu?
Deus chama ela, né? Assim como chamou, o Bartimeu cego, estava gritando, parou, e até falando, cala a boca, rapaz, cala a boca, deixa o mestre. Jesus parou, chamai o cego, chamai aquele moço. Ele tirou a capa e foi até Jesus. Salomão ofereceu um sacrifício, naquela mesma noite Deus apareceu para ele e fez a pergunta, chamou ele. E aí essa mulher, depois que ela ofereceu aquele sacrifício para ela, Deus apareceu para ela, né, através do profeta, chamou a ela, né, e ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta, profetizou na vida dela, porque esse tempo, daqui exatamente a um ano, abraçarás o teu filho. Aleluia. Era o maior desejo do coração dela, mas já tinha passado muitos anos, já tinha perdido esperança. Talvez o seu sonho que você sonhava um tempo atrás já morreu, mas Deus quer ressuscitar o seu sonho hoje. Deus quer fazer milagre na sua vida hoje, amém? Glória a Deus, quem crê? Mas eu creio no poder de Deus, no milagre de Deus. E aí aconteceu, aí mesmo assim ela ficou com dúvida. Talvez alguém já tinha falado para ela, o médico, não, você vai gravar no ano que vem, e não era verdade, ela tinha sofrido com isso. Aí ela fala para o profeta assim, ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas as tuas servas, não me enganes, não minta a sua serva. Aí só disse isso, ele falou assim, pode ficar tranquilo que vai acontecer, que eu sou profeta de Deus. Aleluia. Versículo 17 diz assim, concebeu, aleluia, versículo 16, 17, concebeu mulher e deu à luz um filho, quando fez 1 ano segundo Eliseu dissera. Exatamente 1 ano depois, talvez teve 3 meses, você preparava o marido se fortalecer, para os dois se fortalecerem, e para ter uma relação normal, e aí ela engravidou 3 meses depois, 9 meses depois, o menino nasceu.